Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Soraya Cardoso e vou estar com vocês agora nessa próxima hora. No painel, como a Isabel bem falou, o desafio, inovação em indicadores ESG, o desafio de mensurar a equidade racial. Bom, antes da gente começar, eu queria convidar as pessoas que vão estar comigo nesse painel aqui ao palco. Vou começar pela Carla Kripa, que é VP Corporate Affairs and Positive Impact na Ambev. Por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Gostaria de chamar também o Leandro Camilo, que é membro do Conselho Global de Inclusão e Diversidade da PwC. Convido também a Fernanda Wright, falei correta, Fernanda Camargo, desculpa, da Wright Capital Wealth Management. E, por fim, mas não menos importante, Vilma da Conceição Pinto, que faz parte do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal. Bom dia. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para cada um de vocês. A gente tem aí um tempo correndo bastante, mas acho que a pauta hoje é bem importante e faz muito sentido. Bom, hoje, nesse painel, a gente tem representantes tanto do meio corporativo, quanto de espaços e instituições públicas, e também aí de investimentos. Então, como base aqui dessa conversa, a gente vai poder transitar e olhar aí como cada um desses setores da economia faz a mensuração e acompanhamento das práticas ESG raciais. Ok? Então, vou começar fazendo a primeira pergunta aqui para a Carla. Carla, mensurar a equidade racial é uma novidade no mercado corporativo como um todo, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho como que a Ambev acolheu esse desafio e como que vocês estão fazendo para mensurar a equidade racial no ambiente de vocês. Obrigada, Soraya. Boa tarde, todo mundo. Estou me sentindo meio de castigo aqui, só eu aqui desse lado, mas cumprimentar também os outros panelistas que estão aqui. É um prazer agradecer o convite, agradecer o Giba, a Gibson, o Jair, não sei se está aí também. É realmente um prazer estar aqui hoje para poder conversar sobre esse assunto em tão pouco tempo do pacto, né, já com tanto impacto e fazendo a diferença e mobilizando tantas pessoas. A mensuração é um grande desafio que a gente vê nas empresas. Falar um pouquinho de Ambev, como é que a gente enxerga isso, e também como que o pacto e a iniciativa podem ajudar. A gente tem uma empresa que somos formados de 30 mil colaboradores. É muita gente. Desses 30 mil, vamos pensar que metade da empresa se autodeclara negra. Então, a gente tem mais ou menos 15 mil pessoas que se autodeclaram negras na Ambev. Mas, como não é particularidade nossa, mas acontece no mundo corporativo de uma forma geral, essa distribuição ela não é igualitária em todos os níveis hierárquicos. Conforme as pessoas vão subindo de nível hierárquico, vai ficando uma estrutura cada vez mais branca. Quando a gente olha posições, por exemplo, de gerência, já passa para mais ou menos 30% de pessoas que se autodeclaram negras. E quando eu olho diretoria e alta gerência e diretoria, esse percentual fica muito, muito baixo. Tende aí a menos que 5%. Qual que é o grande desafio? A gente não consegue comparar em uma empresa que está presente de norte a sul do Brasil. Os territórios não são iguais. Eu não posso, né, focar o grau de exigência e cobrança, por exemplo, de uma unidade de Santa Catarina, como eu vou cobrar de uma unidade na Bahia.
E acho que essa forma de pensar regionalizada, levando em consideração qual que é a referência e o que a gente tem na realidade do local que está contratando, é muito importante, né? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu com o pacto foi isso, e com o índice especificamente, a forma de cálculo, que é focar a nossa energia onde a gente consegue fazer a maior diferença. Outra dificuldade que a gente tem, você mensura, tem a questão da autodeclaração e você mensura a quantidade de pessoas, mas é muito difícil a gente conseguir mensurar exatamente o impacto que a gente está tendo, porque tem alguns índices que a gente não consegue fazer. Então, turnover hoje, eu não tenho abertura se existe um turnover maior ou menor. A gente faz os nossos cálculos internos que indicam que está em linha, que não tem nenhum problema de turnover, mas é uma outra dificuldade, né? Como você calcula a saída dessas pessoas. Então, a gente foca muito no ingresso. A partir do ingresso, fica muito mais complicado de você mensurar o desenvolvimento, de você mensurar essa evolução. Uma outra coisa em relação a isso, do índice, que eu acho que ajuda muito, quando a gente não reflete uma realidade que a gente tem no país ou nas regiões que a gente está presente, são feitas as medidas, né? Essa foi uma outra grande entrega que o índice trouxe para a nossa forma de mensuração e de inteligência da pauta. A gente consegue ter medidas de investimento social que compensem eventuais desequilíbrios em relação à situação daquele local. Então, se eu não reflito, vamos usar o exemplo da Bahia, vamos supor que a Ambev não reflita a liderança e a composição total da empresa não reflita a realidade da Bahia. Eu consigo fazer as ações de investimento social para compensar e para conseguir desenvolver e formar as pessoas para isso. Então, essa forma de pensar, que é muito embasada, que o índice traz, que ela é com macroeconomistas, ela é comprovada e ela tem toda uma forma que eu não entendo exatamente ali, não tenho esse conhecimento para entender os números, mas que todos os especialistas estatísticos referendam, ela dá essa... Eu acho que dá um conforto de que a gente vai no caminho certo, né? De que os nossos esforços vão ser mensurados da forma correta e que a gente possa realmente focar o investimento, a energia e o tempo de desenvolvimento onde faz mais diferença para promover a equidade racial. Sem dúvida, não dá para a gente olhar da mesma forma, né? Regiões diferentes, uma representatividade diferente. Ótimo ponto. Bacana. Obrigada, cara. Eu acabei não me apresentando, né? Acho que a gente às vezes sobe aqui no palco, faz tanto tempo que eu não subo no palco que deu um pouquinho de frio na barriga. Mas eu sou Soraya Cardoso, sou gerente da área de gerente sênior da área de gente da Vox Capital, uma gestora financeira de investimentos de impacto. Faço parte do Pacto pela Promoção à Equidade Racial, integrando o Conselho Fiscal, e, além disso, eu sou também gestora de profissionais negros no meio corporativo. E mudo de cabelo a cada mês, então a foto ali sou eu. Mas, enfim... Bom, eu queria aproveitar aqui o gancho e puxar também o Leandro para uma pergunta. Então, Leandro, obrigada pela tua participação. Como alguém que integra aí uma das Big Fours, né, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, eu gostaria de saber um pouquinho qual é o papel das empresas de auditoria quando o assunto é inovação. E também como que vocês estão gerando e acompanhando aí os indicadores ESG. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Sou Leandro Camilo, sócio da PwC, um homem pardo, heterossexual, cisgênero, e eu estou usando um óculos de grau, uma jaqueta azul e com o crachá aqui do evento. Bom, eu acho que o papel, né, de uma firma como a nossa, de auditoria ou consultoria, eu acho que ele é o mesmo papel que nós todos temos como empresas no nosso país, né? Eu acho que a gente costuma olhar essa temática dentro da nossa firma sob a ótica não da culpabilidade, né? Muito embora a gente acredita, e eu acredito pessoalmente, que uma parte de culpa sobre a questão racial nesse país também recai sobre mim, mas a gente olha sob a ótica da responsabilidade coletiva, que eu acho que
diante de vários e vários anos e anos de todos os governos que passaram por aqui, uns avançaram um pouco mais, outros nada, e a gente está na situação que a gente está. Então, acho que o papel que a gente tem é esse papel mesmo de assumir uma responsabilidade que, diante da potência que a maioria das empresas aqui representadas propiciam, fazer algo que transforme, de fato, esse país. Eu acho que talvez o segredo não esteja tanto na mensuração. Eu não acho que o desafio seja mensurar, né? Você só mensura o que você faz, né? E eu acho que as empresas precisam começar a promover e a fazer, de fato, a diversidade racial acontecer, né? Como que você mensura vendas numa companhia? Você vê a quantidade que saiu de produtos, multiplica por um preço, tem uma receita, essa é a mensuração. Como você mensura a evolução da diversidade racial? Olhando, né, para aquilo que você entende que você pode fazer e que você quer genuinamente, intencionalmente fazer, e, a partir daí, medir. Você pode estar num estágio, né, e as empresas hoje no Brasil estão em estágios muito distintos ainda no tema de diversidade racial, mas o bacana é que a gente já vê um movimento. Eu acho que a gente sai do nice to have, né, para avançar agora numa pauta mais consolidada, né? Algumas empresas ainda numa fase inicial, outras um pouco mais lá na frente, mas eu diria que, para mensurar, eu acho que, no momento inicial, você mensura quantitativo. A gente não gosta muito de quantitativo porque a gente entende que inclusão é sobre transformação cultural e não sobre quantidade de pessoas com um determinado marcador de minoridade, né, de grupos minorizados. A gente entende que o segredo está no entorno, não na ajuda da pessoa. A pessoa não precisa de ajuda, ela precisa de oportunidade. E aí você mensura olhando, né, quantos você contratou, quantos você não contratou. Isso é importante, né? Por que você não contratou um contingente de talentos negros que estavam ali no seu processo seletivo? E aí você começa a perceber os vieses que você tem, você começa a perceber, né, como que o racismo estrutural se manifesta também, né, dentro dos processos seletivos, e aí você vai trabalhando. Você mede desempenho, você mede desenvolvimento, você mede evolução de carreira, quem é promovido, quem não é promovido, quando é promovido, né, diferenças salariais. Então, eu particularmente acredito que, né, não que mensurar seja fácil, é claro que tem vários desafios, né, e eles são de diversas ordens, né. Eu acho que mensurar o desenvolvimento de carreira do homem negro é totalmente de você mensurar da mulher preta, totalmente diferente. Aí você tem que estar atento aos detalhes, conhecer sobre o tema, mas, de fato, começar a fazer, porque, se você não faz, não tem o que mensurar. Quem não mede não acompanha, né? Importante, importante. Essa questão da responsabilidade coletiva na hora de ampliar a equidade racial é fundamental e envolve todos os atores da sociedade. Então, eu gostaria de agora passar a pergunta aqui para a Vilma. Eu gostaria de saber um pouquinho, professora Vilma, de que forma que os economistas e o Senado Federal têm atuado junto com dados e estatísticas para auxiliar as instituições em relação a indicadores mais assertivos, né, que, enfim, que dê suporte aí para a gente construir políticas públicas e ações dentro das instituições também. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento. Gostaria de agradecer o convite ao Gilberto, parabenizar também ao Gibson, ao Lucas, que eu ainda não o vi aqui, que é o macroeconomista do Pacto. Vou me apresentar brevemente, né? Eu sou uma mulher negra, nascida e criada na favela em Niterói, Rio de Janeiro, filha de pescador e pai pescador e mãe gari. Tenho 5 irmãos. Eu sou a única da família que terminou o nível superior. E eu ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro com base na política de cotas. Isso antes da Lei Nacional de Cotas, que a gente está comemorando 10 anos de existência.
estudei a vida toda em escola pública. E quando eu morava na comunidade, eu não tinha referência, né? Eu sou formada em ciências econômicas, uma profissão que é majoritariamente formada por homens e brancos, né? Eu também não tinha a menor noção de que tinha essa diferença tão gritante quando eu ingressei nesse curso. E eu tinha zero referência em relação a qualquer coisa relacionada a ciências econômicas, a nível superior, etc. E eu acho que o que me ajudou muito foi ações como essa, né? Ações como a da Pacto, que a gente consegue informar, divulgar e explicitar um pouco dessas diversidades. Ações sociais, eu participei de muito projeto social, e que foram decisivos também para eu conhecer outras realidades e ver que era possível e que eu tinha como mudar um pouco a realidade minha e da minha família. Então, eu fiquei muito feliz em participar, ser convidada para participar desse evento. Mais feliz ainda com os 2 painéis iniciais. Eu me vi muito nas palavras da Benilda. Foi um prazer conhecê-la. Bom, eu sou economista. A minha especialidade não é em desigualdade de raça e gênero, mas a minha o fato de eu ser mulher negra, diretora da Instituição Fiscal Independente, me faz também eu atuar um pouco nessa área. Além de eu ser diretora da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado Federal, a primeira mulher negra a ocupar esse cargo de direção na instituição, eu também faço parte do Comitê de Gênero e Raça do Senado Federal, né? Aqui a gente está com a presença do coordenador desse comitê, desse GT, que é o Devaí, do Grupo de Trabalho de Afinidade de Raça, que foi também, que tem uma contribuição muito relevante da nossa diretora-geral, que é a Ilana Trompica. Bom, como que a gente tem atuado, né? O Senado ele tem atuado com base nesse comitê, e a gente tem esse GT. A gente divulga, a gente promove uma série de ações internas, né? E a gente tem um desafio muito grande de divulgar, informar e promover essa conscientização dentro do Senado Federal, né? Então, a gente tem um observatório, e a gente está no nosso segundo ciclo de planejamento estratégico para a equidade de gênero e raça. E dentro dessa série de ações que a gente está promovendo, a gente tem um observatório de equidade no Poder Legislativo, né? Então, a gente está atualizando agora, por exemplo, com o resultado dessas eleições, como que está distribuído o nosso parlamento, com recorte de gênero e raça. E isso é muito relevante, porque é dentro do parlamento que as decisões são tomadas e é quem a gente escolhe para representar a sociedade. Então, ter conhecimento da diversidade ou falta de diversidade no Congresso é de extrema relevância para a gente conseguir avançar nessas pautas sociais. Então, a gente promove uma série de ações internas e externas nesse sentido, de promover uma política antirracista, de promover uma política de mais pró-equidade dentro do Senado. Fora do Senado, né, eu acho que é de extrema relevância a gente pensar também nas políticas sociais como promotoras de mais diversidade. Então, a gente tem que pensar também, quando a gente fala de qualidade do gasto público, a gente também está falando, quando a gente fala em qualidade da saúde, qualidade da educação, como que a gente consegue melhorar saúde e educação pública, a gente também está falando de promover mais desigualdade. Eu trouxe 2 números, acho que só para reforçar um pouco do que já foi colocado aqui pelos nossos colegas. Quando a gente vai nos dados da PNAD, né, PNAD é uma pesquisa que o IBGE faz do mercado de trabalho brasileiro, divulga mensalmente. Quando a gente vai para os dados da PNAD e a gente vê o percentual das ocupações, os cargos de diretores e gerentes, e separa por raça, né? Preto e pardo ocupam somente 27% de todos os cargos de diretores e gerentes. 73% são ocupados por brancos. Profissionais das ciências e intelectuais, 34%, e só 66% são ocupados por brancos. E quando a gente vai para ocupações elementares, né, aí esse percentual se inverte completamente.
né? Então, são 68% por preto e pardo e 32% por branco. Então, quando a gente fala em diversidade, e quando a gente fala de equidade racial, a gente precisa também compreender não só os indicadores, quantas pessoas dentro das empresas a gente tem, que são pretas e pardas, mas como que isso está distribuído na hierarquia organizacional. Existem algumas iniciativas, tem a do Pacto, o Banco Mundial também divulgou um indicador que vai nessa linha de ESG, mas num contexto mais amplo e olhando as 3 siglas, né? Eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção. Eu acho que o Senado, pelo menos internamente, a gente tem atuado bastante nessa agenda. Obrigada. Obrigada. Importante a gente fazer esses acompanhamentos desses números, né? Sem dúvida. Bom, aqui vocês puderam ver até agora o lado corporativo, o lado da política pública, do Senado, das auditorias. Agora eu quero conversar agora com a Fernanda em relação aos investidores, que é quem ajuda também a movimentar a pauta por meio de investimentos intencionais, né? Então, eu gostaria de saber o que as organizações que dialogam com investidores têm discutido em relação a indicadores e índices de equidade racial. Soraya, obrigada. Bom, uma honra estar aqui e também uma honra participar desse movimento. Meu nome é Fernanda Camargo, sou uma das fundadoras da Right Capital. É um family office que foca em atender famílias que queiram fazer transformação social, impacto social e ambiental positivo. Então, a gente é pequenininho, mas tenta, pelo exemplo, ajudar a empurrar as coisas, né? E investimento em impacto sempre foi uma das nossas maiores teses, né? Falando de investidor, eu acho que a gente esse ponto é super difícil, né? Como o Leandro falou, essa parte de mensuração no mundo de investimento, né? Você não escuta, né? Eu talvez por estar no pacto, estar tão próxima, a gente fica mais perto. Mas se você sai daquele teu convívio, né? Dessa turma que está lutando, o som diminui, né? E eu falo que a gente precisa levantar essa voz todo dia, é músculo, todo dia. Eu diria o seguinte, né? 2 coisas. No mercado financeiro, principalmente, a gente escuta muito essa história da meritocracia. E eu acho um problema a gente falar disso num país com esse tamanho de desigualdade, né? A gente ouviu muito aqui tudo de empresas e de, né, instituições financeiras, mas ali, quando a gente pergunta para os gestores nos quais a gente investe, né, ou nos que a gente não investe também, qualquer gestor, como é que é a política de diversidade, né? Como é que está a contratação, tal? Você escuta muito a turma falar assim: eu abri uma vaga, recebi 100 currículos, nenhuma pessoa preta, nenhum negro, nenhum, né? Daí se eu falar em que universidade você está buscando, aí vem as top. Aí eu falo, bom, então só um milagre salva, né? Então a gente precisa ter consciência de que para isso mudar a gente precisa investir em educação. E a gente cada organização, não é a gente falar isso aí é problema do governo, não tem nada a ver com isso, não. A gente tem tudo a ver com isso, né? Então, eu acho que essa pauta a gente vai conseguir medir a hora que o negócio andar, né? Então, acho que ainda falta alguns movimentos e, às vezes, a gente, né, como a B3 fez agora o exemplo de criar regra, a regra ajuda a empurrar a montanha, né? Eu acho que a Ambima, a gente está numa fase lá também, eu sou diretora da Ambima, de ouvir muito, entender como é que as instituições estão praticando e tal, mas eu acho que daqui a pouco a gente precisa colocar algumas regras para ajudar a mover as coisas, né? E tem até
desviando, né? Tem uma coisa que eu acho que assim, o fato de estava falando para o Giba, né? A gente tem que sentir e levantar a nossa voz, senão o assunto vai morrendo. Você precisa levantar a voz de novo, né? E esses dias eu dividi lá com a turma, e a Bruna, que trabalha aqui comigo, não sei se todo mundo viu, o discurso da rainha do Congo na COP27 agora. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, e eu choro de falar, porque ela fala assim, consideram o Congo um país subdesenvolvido. E aí ela fala assim, o que é desenvolvimento? Quem determina o que é desenvolvimento? Por que 12% da população mundial determina o que é ser desenvolvido? E ela fala, eu tenho que me desenvolver do quê? De ser menos eu e mais você? Eu tenho que me desenvolver de ser mais igual a você? Então, essa fala, para mim, foi muito forte, porque a gente espera, né, acho que eu, né, mulher branca, né, que tive privilégios, acho que a gente vive numa sociedade e a gente acaba esperando que o outro seja igual, né? E eu vejo muitos negros querendo ser mais igual, né, para ser aceito. E ela fala exatamente o contrário, né? O orgulho de ser, né, o que é. Então, eu acho que isso é muito forte. A gente precisa ter, né, o orgulho, né, de ser o que é. E nessa pauta de desenvolvimento, eu acho que a cultura negra, né, a cultura brasileira tem que ser, a gente tem que levar isso pelo contrário, ter orgulho, né? Eu sempre fico repetindo, né? Vamos comprar, consumir coisas de brasileiros que estão fazendo diferença, que estão mudando a vida das pessoas, né? O que eu brinco que aqui é Brasil, né? Com orgulho, né? Então eu acho que no mercado, nos investimentos, a gente escuta muito na pauta ESG. Ainda vem muito pesado o ambiental, principalmente porque os índices, como vocês sabem, foram feitos em países desenvolvidos, os tais 12% que determinam o que é desenvolvimento. Então, o índice chega, né, para o investidor, e você vai perguntar o que essa turma está olhando. Obviamente, a parte climática é super importante, e você escuta muito menos, principalmente lá fora, né, dessa parte do equidade, né? E quando você vai lá para fora, você fala com os Estados Unidos, você escuta equidade de gênero, mas não de raça, né? Então, a gente aqui, eu sempre falo que o nosso S, ele tem que ser levado a sério. A gente tem que, né? Eu acho que o trabalho do pacto hoje é muito esse, né? Do S aqui no Brasil, tratar de equidade racial. Mas esse é um movimento de todo dia. Então, eu não diria que ainda está fácil medir, porque precisa de muita adesão. E só para terminar, né, nessa história, um grande amigo, Marco Gorini, fala, né, que atrás de cada CNPJ tem um CPF. Né? E ele fala, para a gente atingir as ODS todas, a gente precisa da ODS 0, que é a mudança interna. Então, você precisa de líderes que sintam, que entendam, né, e que tragam essa batalha junto. Então, a transformação ela é muito dentro, e depois a gente consegue falar de medir, mas eu acho que esse movimento que a gente está vendo aqui é muito emocionante, porque eu acho que faz a gente sentir. Né? Eu falei para o Giba, né, a gente... está no meio da batalha, aí você olha e fala, nossa senhora, está longe. Não, mas, putz, já andamos muito, já andamos bastante. Está longe, mas já andamos, vamos seguir. Né? Então, é isso. Legal, importante celebrar os avanços, mas, de fato, né, eu estava falando um pouco mais cedo aqui com a Carla, tem todo um atravessamento, né, das pessoas negras antes de elas chegarem ali no meio corporativo, de dia às 9 da manhã para trabalhar. A mesma coisa para quando a gente está aí sendo contemplado ou não por algum tipo de política pública, e a mesma coisa com investimento. Muitas vezes
Quantos empreendedores a gente tem negros hoje no país que não conseguem ter um primeiro investimento e de fato, acho que a gente precisa trabalhar bastante para mitigar, né? Acho que erradicar não é possível, mas mitigar ao máximo os vieses que a gente tem em todos os setores em relação à pauta. Obrigada, Fernanda. Vilma, eu vou fazer a próxima pergunta para você, porque eu acho que tem bastante coisa bacana aí para a gente explorar ainda. Existem alguns movimentos no setor público no sentido de apoiar a ampla adoção de protocolos ESG? Queria saber um pouquinho mais, especialmente o que está sendo feito e olhando também em relação à pauta racial. Bom, de fato, assim, quando a gente olha a questão das iniciativas do setor público, elas têm um foco maior nessa questão ambiental, né? Eu acho que no contexto geral a gente tem observado, não só do ponto de vista das empresas, mas também no setor público. No contexto social, eu acho que tem ganhado relevância, e muito por conta da Agenda 2030 também, algumas ações, e algumas ações elas não estão essencialmente centradas nessa questão racial, mas no social de uma forma mais ampla, né, das políticas públicas. Tem uma iniciativa focada nessa agenda ESG, desenvolvida pelo BNDES, que é tentar promover um pouco dessas ações, e no contexto racial, como eu coloquei, a gente tem observado agora, principalmente nessa equipe de transição do novo governo eleito, um grupo de trabalho voltado para essa questão racial, né? Então, você já tem uma equipe nesse processo de transição que tem tido um pouco desse olhar, né? Vamos ver durante a gestão o que a gente vai conseguir enxergar disso. Importante, então, primeiro a equipe para olhar, né, Vilma? Bacana. Esperando, aguardando ansiosa. Bom, Fernanda, eu queria voltar aqui para bater um papo com você. A Isabel Filardes, ela apontou um dado muito importante na fala dela, que é sobre a pesquisa das 500 maiores empresas do Brasil, onde ela trouxe, né, que junto com o Instituto Ethos, essa pesquisa apontou que 85% das empresas não tem nenhum tipo de incentivo à diversidade racial, mesmo isso sendo uma pauta que está cada vez mais recorrente, cada vez mais abrangente. Como mudar esse panorama? Essa é uma pergunta difícil, hein? Quando você fala do ESG, e você está olhando para as empresas, você já está vendo que, por exemplo, o carbono precificado, né? Então, as empresas estão entendendo que, se elas poluírem, sujarem rios, se elas estiverem emitindo muito gás de efeito estufa, isso vai acabar caindo no balanço delas. Isso está virando preço. Ao momento que isso acontece, você vê um movimento de investimento em transição energética, né? Porque custa. O grande problema da pauta racial é que como é que a gente precifica isso? Como é que você faz isso virar custo, né? Então, a gente fica pensando o seguinte, né? Eu acho que vocês na Vox, né, já entenderam bem, mas então vamos mostrar o lado da oportunidade para as empresas, porque talvez por aí elas entendam que você vai ganhar mais, né? Então, tem uma história que eu acho que vocês já devem conhecer aqui, né, a história da Band-Aid, né, que, quando pela primeira vez, né, colocou uma pessoa negra no conselho. E, durante a reunião, ele não estava entendendo muito das pautas, mas, no final, uma pessoa perguntou, mas você tem, né, qual a tua opinião, o que você quer agregar? Ele falou, só tem uma coisa para perguntar, né, por que vocês sempre fizeram Band-Aid de uma única cor? E eu sempre tive que usar minha vida inteira um Band-Aid que não é da minha cor.
Eu acho que vocês viram, né, que a Band-Aid mudou, mas isso significa que, daquele momento em diante, ela passou a atender um público muito maior. Era como se eu te falasse que o Brasil tem 50%, né, de negros, e eles estavam atendendo só metade que não é. Então, eu acho que, desse ponto de vista, nós estamos falando de oportunidade, né? Então, e para o resto dos mercados todos, né? E para todas os outros produtos? Será que as empresas estão conversando com esse público ou não? Será que, no mundo de investimento, a gente deveria conversar mais? Então, talvez esse olhar para a oportunidade, porque foi, né, o lado do ambiental está fácil. Sim, com certeza. 1,9 tri, né, de milhões de reais aí por ano, só de black money que a gente tem aí de oportunidade, né? Bom, Carla, eu quero agora passar a palavra para você. Também, ainda na pesquisa que a Isabel citou, a gente sabe que tem aqui, entre as 500 maiores empresas do Brasil, apenas 15% adotaram políticas específicas de diversidade e apenas 11 dessas estabeleceram metas para ampliar a presença de pessoas negras em cargos de liderança. A Ambev é uma gigante, tem aí pessoas negras, como você já comentou, em todos os níveis hierárquicos, mas eu queria entender com você como que é possível trabalhar a questão da ampliação da quantidade, do percentual, né, das pessoas negras, especificamente em cada nível hierárquico, mais especificamente nos de liderança. Obrigada, Soraya, pela pergunta. Vou dar um passo para trás para falar de começo de 2020, que foi quando a gente formou o nosso comitê externo de diversidade. Vou citar os membros aqui, que eu acho que é super importante a gente dar esse protagonismo também. A Adriana Barbosa, que estava aqui de manhã, o professor Hélio Santos, Ita Laerta, a Liliane Rocha, e, mais recentemente, esses são os 4 profissionais pretos que integram, e a gente tem uma mulher branca que entrou mais recentemente, que é a Adriana Carvalho. A primeira coisa que a gente fez na Ambev foi exatamente entender que o que estava sendo feito era insuficiente, mas pactar, se colocar nesse lugar de protagonismo, de querer fazer a diferença e querer assumir essa responsabilidade. Isso não é trivial numa empresa, porque, por mais que a empresa seja movida a metas, tudo é medido e tudo tem meta e resultado, quando você vai falar, e eu acho que a Fernanda colocou isso muito bem, quando você vai falar de diversidade, sempre vai ter alguém que vai levantar a mão e falar: poxa, mas para isso não tem, sou contra, não tem que ter meta, porque isso, porque aquilo. Então, existiram alguns obstáculos e o comitê nos ajudou a entender que, se a gente quer fazer a diferença, tem sim que ter meta, tem que continuar mensurando e tem que ter compromissos, mais do que metas, né? Tem que ter compromissos ambiciosos para fazer a mudança. Então, para mim, essa foi a grande virada de chave, de assumir a insuficiência, se colocar também nesse lugar de vulnerabilidade, que não é nada fácil, e fazer pactuar com a mudança. E aí veio também, eu encontrei a Marina Peixoto aí no break, mas veio também fazer parte do Mover e tudo que vem junto aí do setor empresarial brasileiro tentando fazer essa diferença. Lá na Ambev, a gente colocou 3 eixos de compromissos. Um primeiro eixo, que é o eixo de aumentar a presença de pessoas negras em posições de liderança, que é isso que você perguntou mais especificamente. O segundo eixo, que é o eixo de conscientização. Então, a gente tem que aumentar a presença de pessoas negras em liderança, mas a gente tem que ter uma conscientização também, falei isso em um outro evento que a gente se encontrou, do gestor branco, porque, muitas vezes, o foco de desenvolvimento está na pessoa negra, mas não está. E o gestor branco que recebe? Muitas vezes o problema está nesse gestor ou nessa gestora, que não estão preparados para receber a diversidade, para conseguir fazer com que o máximo potencial das pessoas se manifeste. E o terceiro pilar é o pilar de ecossistema, que a Adriana Barbosa foi a que mais trouxe provocação nesse sentido. O que é o ecossistema? Os nossos parceiros, clientes, fornecedores. No primeiro eixo, que é o de aumentar a presença em posições de liderança, alguns compromissos. A gente tem 13 metas, vou citar alguns nesse eixo especificamente. A gente colocou o objetivo de contratar 200 líderes negros no primeiro ano de atuação. E aí ficou aquela também dúvida, o frio na barriga, será que a gente consegue 200 líderes negros? Fechamos o ano com mais de 400 líderes contratados no primeiro ano de atuação. Obrigada.
E aí isso continua, né? Esse ano continua também esse compromisso. Programas de entrada, então, trainee, estágio, por mais que não sejam programas ainda de liderança, na Ambev, 30% da nossa liderança hoje, incluindo o presidente e toda a liderança sênior, diretores, 30% vem dos programas de entrada, trainee e estágio. Então, essa é certamente uma fatia grande da liderança do futuro. Então, aí começou também reservar um percentual do programa de trainees para pessoas negras. A gente começa aí toda aquela questão que várias empresas fizeram, né, do derrubar a necessidade de inglês. O inglês é importante, mas ao invés de eu exigir que a pessoa venha com o inglês pronto, eu vou dar uma bolsa para essa pessoa aprender inglês. Então, você sai de uma posição de superioridade de te exigir, mas sim, vem cá que eu te ajudo, eu vou te dar uma bolsa de estudos para você aprender. Veio a questão das faculdades também, que foi citado, de exigir determinadas faculdades. Nesse ponto, até curioso, porque a nossa experiência foi um pouco diferente. Por causa das cotas nas faculdades públicas, a gente viu que não existia dificuldade de encontrar os melhores profissionais negros nessas faculdades de primeira linha, mas sim que a gente estava buscando e usando a linguagem errada. A gente não estava falando, por exemplo, com os coletivos negros dentro das universidades, que já existiam há muitos e muitos anos. Às vezes, a linguagem ou a campanha que você faz de divulgação do seu processo de trainee, ela é branca, né, porque usa as expressões, porque as pessoas que aparecem, né, os atores que aparecem na propaganda e por aí vai. Então, ela é uma mudança que ela tem que ser 360 para poder realmente fazer a diferença. E o terceiro compromisso foi o de desenvolvimento das pessoas para ocuparem posição de liderança. Então, agora que a gente trouxe muita gente, muito mais pluralidade na empresa, precisa também desenvolver, como eu falei, não só quem entra, mas também quem já está lá e os gestores para poderem ocupar cada vez posições maiores. Excelente. É um grande desafio, né? Eu acho que tem várias empresas agora fazendo o movimento de processos de entrada, mas o olhar para dentro, para quando a pessoa já chegou, né, para a pessoa que já entrou, já está ali no dia a dia, é fundamental. Então, ações como letramento racial, ações de desenvolvimento, de mentoria, eu acho que são algumas das principais ações aí mais em voga, mas tem outras também. Existem empresas que têm feito aí ações de recrutamento às cegas, têm feito atrelar performance dos executivos à ampliação do desenvolvimento dessas pessoas também. Mas, sem dúvida, é um grande desafio, porque a gente toda a sociedade está construindo esse caminho conforme a gente vai caminhando, né? Mas parabéns, Ambev, e aos compromissos. Muito bom. Bom, a gente vai agora para o fechamento do nosso painel. E essa pergunta eu vou começar com o Leandro, mas eu vou destinar a todos vocês. Bom, agora, a maioria das companhias ainda não alcançou a maturidade em relação à missão de implementar iniciativas e ações previstas no protocolo ESG tradicional, né? Então, como que você vê, Leandro, a dificuldade e quais são essa dificuldade e quais são as implicações e desafios para a gente conseguir adotar um protocolo ESG que contemple também a questão racial, né? Então, a gente já tem esse desafio do protocolo ESG, mas do ESG com um olhar racial. E eu gostaria de saber um pouquinho como que está aí no mundo das Big Four. Das Big Four eu não sei, da PwC está andando. Eu estava conversando com o CEO de uma empresa e ele falou: como que é a estrutura de diversidade e inclusão da PwC? Eu falei: nós temos um diretor, 2 gerentes, né? Uma gerente que cuida dos projetos internos, da parte educacional, né, e de desenvolvimento, um gerente que cuida da parte externa, com o nosso relacionamento com os organismos que a gente participa, com o meu envolvimento internacional como membro do board global da Price, e eu lidero também todas as nossas iniciativas globais de inclusão de pessoas com deficiência, e 5 analistas sêniores, né? Uma delas é a Flavinha, que está ali. E ele me falou assim: pô, mas precisa de tudo isso? Eu falei: não, precisa de mais, né? Depende do que você quer fazer, né? Mas precisa de mais. As empresas, eu acho que elas não compreenderam ainda, em sua maioria, o que significa isso, né? O que significa o ESG
E aqui fazendo um extrato do S. Né? Por que isso é importante? Se a gente pensar que inclusão é sobre, né, criar espaços de convívio, né, que sejam seguros, física e psicologicamente, para que todos e todas possam prosperar, né? E é disso, essencialmente, se a gente pudesse resumir aqui, pelo menos na minha forma de entender, né? E desse um passo e compreendesse por que a gente não chegou, por que os espaços são assim. Né? Porque, por exemplo, que em outros países as coisas andaram. Né? Quando a gente compara, por exemplo, o nosso racismo com o racismo americano, eles são diferentes na sua essência. Né? O americano branco, que tem o supremacista, e a maioria, né, eles odeiam os negros. Né? E esse ódio ele levou a uma construção de uma sociedade americana, sob o ponto de vista do racismo, em que pese, claro, nós termos 56%, 57% de negros aqui, lá ter 14%, né? Esse ódio ele teve um impacto. Né? No Brasil não existe o ódio contra o negro. Né? Eu acho que existe uma coisa pior. Acho que é pior. O negro não é considerado pelo branco. O branco não toma conhecimento do negro. Né? Mandela dizia, né, eu prefiro, né, o silêncio dos ruins, né, o barulho dos ruins ao silêncio, o barulho dos maus ao silêncio dos bons. E o racismo no Brasil ele é assim. O negro não é considerado, ele não é levado sequer em consideração. E essa é a grande diferença. Né? Então, eu acho que precisa de uma compreensão, precisa ampliar, né, a compreensão das empresas, dos CEOs, né, que estão nessas empresas e da liderança. Eu acho que entender que a gente precisa migrar de um movimento identitário racial no Brasil para um projeto de construção de uma nação, que eu acho que é o que a gente não tem feito, e investir em educação. Né? Eu acredito que, sim, os processos seletivos eles têm que ser inclusivos, né? A gente tem que olhar com outro jeito. Inglês fluente, morou na Europa, pai executivo, não vai achar, infelizmente não vai achar. Então, né, dá um jeito de trazer, olha para a vaga, o que a vaga precisa, não o que eu gostaria que mais se assemelha a mim, né? O que a vaga precisa. E trabalha no entorno. Né? Se a gente olhar e considerar que o racismo é estrutural no Brasil, né? E que, por isso, ele reside na invisibilidade das relações humanas, né? Principalmente para quem comete o racismo. Para quem é acometido, ele não é invisível. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas que o cometem percebam que estão cometendo. Né? E eu acho que isso, dentro das empresas, é algo que precisa ser melhor trabalhado, né? Para que, partindo da premissa que nem sempre é assim, né? Mas que as pessoas são boas, né? Eu acredito em quase todas, né? Mas, partindo dessa premissa, eu acho que a gente tem que ampliar a consciência das pessoas para que elas comecem a fazer algo que não estão fazendo, parem de fazer algo que estão fazendo, que estão fazendo e não deveriam, e intensifiquem aquelas ações que promovam, de fato, a inclusão que a gente precisa. É complexo, né? Mas requer intencionalidade e investimento. Se não colocar dinheiro, não vai para frente. Ótimo. Vou pegar esse gancho aqui e chamar a Fernanda para falar, para comentar também. Intencionalidade. Intencionalidade é importante, né? Fernanda, me conta um pouquinho como que você está vendo essa dualidade do ESG racial. Acho que o Leandro falou perfeitamente, assim, palavras que eu não podia concordar mais, né? Sair dessa invisibilidade, né? E essa coisa de aceitar isso de forma natural. Isso não é natural. E a intencionalidade vem daqueles que sentem, né? Você tem que empurrar porque você sente. Então, e a outra coisa que eu acho muito importante é o exemplo, né? Todos que estão aqui e que estão em lugares e cargos e posições que podem ser exemplo para um país, né? Que acho que isso é muito simbólico, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar e falar assim, é possível eu chegar lá, né? Que eu acho que o que você fez na tua família, talvez na tua família as pessoas não acreditassem que isso fosse possível, né? Então isso tem que ser possível, isso tem que ser um caminho que você fala, eu vou traçar porque minha família fez isso,
né? Para você não ser a única na tua família. Então, eu acho que a gente fortalecer isso, né, dar os exemplos. A gente tem falado muito de empreendedorismo, né? E quando eu olho para o país, né, e a gente principalmente em periferia, e você olha a quantidade de diamantes e de genialidades que tem lá, e você fala, peraí, não é possível. A gente precisa dar voz, né, apoiar e ajudar essas pessoas, né, a brilharem, né? Então, eu concordo com tudo que você falou e acho isso. Acho que a gente precisa falar mais e mais, né? Ter mais esse movimento que seja incansável, né? Que vá juntando um exército, né? E até que o som fique, né? Sem parar na cabeça para a gente poder mudar essa realidade. Acho que é por aí, não é todo dia. Todo dia, com certeza. Vilma, conta um pouquinho para a gente sobre a ótica das instituições públicas, como que você está vendo essa dualidade entre o ESG tradicional e o ESG racial, por gentileza. Bom, primeiro eu gostaria de falar que nem eu acreditava que seria possível quando eu era nova e comecei a estudar e conhecer mais esse mundo, né? Hoje, minhas sobrinhas, eu tenho vários sobrinhos, né? Mas as duas menores, a mais nova fala até hoje, né? Desde quando ela começou a falar assim, ela já tem uns 4, 5 anos. Hoje ela já está com 7. Ela até hoje ela não tira da cabeça que ela quer ser economista igual a titia. A mais velha já muda, vira e mexe de ideia, né? Mas a menor, ela quer ser economista igual a titia. Mas eu acho que é muito importante essas ações, e eu acho que no setor público, essa conscientização interna, eu acho que é de extrema relevância, e no externo, eu acho que as políticas públicas, principalmente as políticas sociais e de educação, elas são muito relevantes, né? Então, a gente teve algumas mudanças recentes que a gente ainda precisa mensurar os resultados efetivos disso, que foi do novo Fundeb, né, que é a mudança do financiamento da educação básica, e que eu acho que vai ser relevante, né, dependendo dos efeitos, né, que a gente ainda precisa mensurar, para galgar resultados maiores nessa pauta, né? A própria lei de cotas, eu acho que é um avanço significativo nessa agenda, e antes se tinha preocupação se a lei de cotas só faria o negro chegar na faculdade, mas não faria o negro se formar, né? E a gente tem alguns indicadores, né, que mostram... o estudo começou na UERJ, que a UERJ foi pioneira nessas ações, onde eu estudei, que o negro consegue entrar na faculdade, a pessoa do ensino público, e consegue se formar e formar muito bem, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha esse medo, assim, eu passei no vestibular e eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Será que eu vou conseguir? Será que meu nível educacional é equiparável a quem estudou nas melhores escolas particulares? Né? Será que eu ter tido a cota, ter tido acesso à faculdade vai me fazer, de fato, formar na faculdade? Então, assim, não é igual. Eu tive que estudar muito mais, virar algumas noites em claro, estudar no ônibus em pé, mas eu consegui e me formei muito bem. Obrigada. Então, assim, eu acho que tem essas ações e que eu acho que nesse sentido, a gente precisa avançar nessa pauta das políticas públicas, na qualidade do gasto público, e como que a gente consegue fazer de forma efetiva isso se refletir em mais diversidade e mais equidade. Obrigada. Obrigada. E isso dos dois lados, né? Eu acho que a cota trouxe nossos alunos negros aí para dentro da sala, mas a gente ainda tem um trabalho muito importante no corpo docente, né? De ampliar, né? A gente não vê aquilo, se a gente não se vê, a gente não sonha, né? Que bom que tua sobrinha está querendo ser economista. Bacana. Carla, para a gente fechar aqui com você, eu queria ouvir um pouquinho sobre o teu ponto de vista, como que a Ambev está fazendo para conciliar, entender um pouco essa dualidade do protocolo ESG versus o ESG racial também. Legal. Só reagindo ao que a Vilma falou, que
que foi muito legal também. Existe um dado público, se eu não me engano, da Unesp. Estou sem meu celular aqui para checar, então alguém checa depois. Mas Unesp, com mais de 10 mil alunos, e que comprovou que não existe diferença na performance dos alunos cotistas e dos alunos não cotistas. Então, já tem dado e pesquisa que confirma exatamente isso. E eu puxo esse gancho também, que você fala do investimento público, no fim, a qualidade do investimento público. A mesma forma de pensar se aplica para as empresas. No fim do dia, a gente tem uma discussão que ela está mais aquecida, a gente falou também mais no começo desse painel, no ambiental, ali no ESG, começa a puxar mais no social agora a questão de diversidade, não só de raça, de gênero, mas ela é uma discussão muito nichada. O que eu quero dizer é, geralmente, quando eu falo sobre esse tema, é quase pregar para convertidos. A plateia já está convencida daquele ponto. É muito difícil, por exemplo, eu falar sobre gênero e eu encontrar homens na plateia. É raríssimo. Por isso, eu fico até contente que a gente tenha assim, mais diversidade nesse painel, tanto de raça quanto de gênero. O que a gente tem que fazer nas empresas é olhar esse todo e essa qualidade do gasto também. Como que é investido o dinheiro na empresa? Isso o nosso comitê questiona bastante, que são a questão dos empreendedores, dos clientes, dos fornecedores. Vou citar aqui o exemplo dos fornecedores. Se alguém assiste televisão, talvez tenha visto nos últimos dias, mas que é o compromisso de ter empreendedores negros na nossa rede. O que é isso? É basicamente onde eu estou colocando a grana, né? Assumimos o compromisso de cadastrar 200 novos fornecedores negros e a gente fechou também com mais de 800, e esse ano são 100 milhões de reais investidos nesses fornecedores negros. Eu tenho certeza que esses fornecedores que receberam investimento, no final, vão utilizar e vão puxar toda uma rede, toda uma cadeia e os seus próprios ecossistemas para isso poder ser mais transversal. Então, acho que posso fechar com esse pensamento também da qualidade do gasto público também para as empresas. Como que a gente investe os nossos recursos para realmente colocar onde a gente quer fazer a diferença. Obrigada. Excelente, muito obrigada. Bom, gente, hoje a gente finaliza aqui, mas eu queria deixar meu imenso agradecimento ao time do Pacto. Além de ser um enorme prazer fazer parte, para mim é muito gratificante estar num painel com pessoas que representam aí todos os setores, né, da nossa sociedade civil e que estão tão comprometidos também com a ampliação da equidade racial. É um desafio, é um primeiro passo, dentre de tantos outros, mas essa convergência e a gente olhar de uma forma holística e integral é o que vai fazer a gente, de fato, conseguir fazer uma mudança, uma transformação real e positiva para toda a nossa sociedade. Então, meu agradecimento a todos vocês, gente. Obrigada. Obrigada. Antes de nós irmos ao